Olá, meus amigos. Estamos aqui no mais um podcast Direito Já, o seu podcast da lei. Hoje falaremos sobre um tema startup, as empresas do futuro. Junto comigo estará apresentando o meu sócio, Rodrigo Cabara, CEO da empresa Stranding, senhor Marcelo Scolari, e o nosso convidado e especialista em direito, Gustavo Barreto. Muito obrigado. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar a nossa página. Forte abraço. E, meu amigo sócio, o que você tem para me falar? Bom, a satisfação está aqui. Nesse momento, tá mais alegre hoje? Não, eu quero saber se tu tá mais feliz, tá tranquilo, tá suave. Não, meio desanimado no outro. Você tá, eu senti que no último você ficou meio desanimado. Eu fui perguntar de você ficou, não, mas já estou restabelecido. Tá restabelecido, né? Hoje vai pagar Itaipava pra gente? Não, o Gustavo vai pagar. Ah, o Gustavo. Itaipava não. Hoje nós temos empresário aqui. Ele tá fazendo propaganda aqui ainda. Não. Ó, aqui, ó. Eu sou atleta, não bebo. Nós temos aqui o empresário aqui hoje. Aqui, Marcelo Scolari, obrigado pela tua vinda aqui, cara. Aceitou de imediato. Meu primo, grande profissional também, advogado que trabalha na área da startup, Gustavão Barreto. Vamos bater esse papo aqui, toca aí. Simbora. Meu amigo Marcelo, você... Quantos anos você tem, Marcelo? Tenho 28. Fala um pouco mais sobre você. Não parece, mas é 28 mesmo, assim. Você é atleta, profissional e agora CEO da empresa Extreme, isso? Extreme Brasil. Extreme Brasil. Fala mais um pouco sobre você. Cara, a minha jornada, né, ela começou lá atrás, né, como atleta, de fato, né. Eu fui aquele atleta raiz que começou dentro de um projeto social, dentro da periferia, e desenvolveu e acabou que realmente Deus abençoou com o talento. Que a gente sabe que o alto rendimento é isso, né, é bênção de Deus, né. E eu acabei seguindo uma carreira de alto rendimento dentro do esporte, sendo especialista nos 800 metros, né. Isso lá em 2000 bolinha. E não você falei, ganhou, mas eu... Ganhou algum Ganhei muita dor nas articulações. Não, tô brincando, pessoal. Não, eu fui sim. Eu fui um atleta... fui campeão brasileiro ainda. Eu tenho 3 recordes estaduais no estado. Olha... Então, o esporte foi o grande divisor de águas da minha vida, né? Sem dúvida nenhuma. O esporte, eu costumo falar que me deu dignidade, cara. Porque a gente precisa de motivação. E o que realmente nos traz motivação é uma perspectiva de um futuro, né? Isso. Então, não sei vocês, mas eu venho da periferia. E muitas vezes o cara fica muito enclausurado naquele ambiente de... Putz, cara, tu olhava pro lado... São todos trabalhos dignos, né? Mas tu vê uma perspectiva de sempre o mesmo ali, né? Tu pedalando, né? Aquele trabalho que você... Quando você olha, você vê... Né? É o balconista. É o operário, né, cara? Ó, minha mãe é empregada doméstica, meu pai ele trabalhava como mecânico de máquina de costura, entendeu? Então eu vi aquela relação dos dois ali. Isso assim, né? Você ainda tinha uma estrutura familiar, né? E aquele que nem estrutura familiar então, tem dentro da comunidade, né? Não, tem grandes exemplos, né? Obviamente que... Então, neste caso, né, para continuar a minha jornada ali, neste caso o esporte entrou na minha vida. E realmente me trouxe uma perspectiva de um futuro melhor. Pensa num garoto que não era um bom aluno na escola, eu era aquele cara que bagunçava pra caramba e corria e... Hiperativo. Porra, o esporte entrou na minha vida realmente pra me trazer uma perspectiva de futuro, porque imagina, cara, tu é escanteado e não é papo de vitimismo aqui. Eu acho que não é bem por aí, até porque a minha história... Os exemplos não mostram vitimismo, e sim realmente superação, né? Mas o esporte entra realmente para me trazer dignidade e uma perspectiva, né? Inclusive, através disso, eu consegui uma bolsa de estudo numa escola particular, onde eu consegui realmente sair daquele miolo que me traria uma vida digna, obviamente, porque a minha criação foi muito honesta, né? Mas me fez ouvir uma outra realidade, né, cara? Que foi... Abriu um mundo, um novo horizonte. Abriu, com certeza. Então, eu estudei numa escola particular, graças a minhas pernas. Depois eu fui bolsista dentro de uma universidade também. Até 2011. 2011 foi um fato muito curioso, né, cara? Se me permitem, eu posso contar, não sei. Pode. Mas acho que é interessante aqui, né?
Em 2011 foi um ano muito atípico assim para mim, porque eu treinava numa uma cidade chama Novo Hamburgo, né? Periferia da grande Porto Alegre, digamos assim, né? E as condições lá, cara, não eram agradáveis assim para o treinamento, mas o clima sim, o clima era muito bom para treinar. Em 2011 foi o meu melhor ano e o meu pior ano, porque foi o ano do Mundial de Atletismo, isso em categoria de base, falando de 16 anos, né? Foi o ano de mundial de atletismo e eu vi aquilo de lá como uma grande oportunidade para minha vida. E, cara, treinava muito para eu conseguir atingir aquele objetivo e disputava com pessoas que tinham um meio muito condicionante, muito favorável para eles, né, treinar. E eu sem condição nenhuma, eu falei, pô, vou ter que fazer chover aqui, né, mesmo com essa condição, né. E, cara, eu consegui fazer um índice pro Mundial. Você acredita, cara? Conseguiu fazer o índice pro Mundial. Superando todas as adversidades que estavam ali e ainda conseguiu... exatamente, né? Competir para ganhar índice. Consegui fazer o índice qualificatório para participar do Campeonato Mundial de Atletismo. E quando eu consegui fazer o índice, o meu pai veio adoecer, cara. Ele teve um infarto. Olha que situação, né, cara? Daí mudou completamente o foco, né? Como eu falei, a gente não tinha uma realidade assim do oba-oba, né? Então, se antes o esporte eu conseguia levar, agora não, pera um pouquinho, eu tenho que dar um sustento também para minha família, né? Então começou a mudar o foco. E, cara, como critério para ir para o Mundial, vai os 2 melhores atletas do país, o melhor índice técnico e o campeão brasileiro. E por ordem do destino, eu perdi meu índice técnico no Campeonato Brasileiro Juvenil por cerca de 3 centésimos e eu perdi o Campeonato Brasileiro, cara. Eu fiquei fora do Mundial. Mas esse ano foi muito bacana pra mim porque realmente foi o primeiro tombo que eu levei da vida e eu soube levantar, que eu acho que tem tudo a ver com o empreendedorismo, né? Eu tava numa situação muito foda, cara, entendeu? E eu fiquei tristão, meu pai, graças a Deus, se restabeleceu e ele me deu um grande ensinamento para a vida, porque ele teve que reaprender a fazer tudo. Ele teve infecção generalizada, ele teve um comprometimento severo do seu corpo. E eu lembro que um dia, cara, eu cheguei em casa da escola, voltei a treinar, mas daquele jeito, né? Pô, tu levou um pancadão, né, cara? É foda de tu conseguir se restabelecer. Eu voltei para casa e meu pai não conseguindo caminhar, ele falou assim, poxa, cara... daqui uma semana vocês não vão mais precisar me trocar na cama. Olha que situação. Daqui uma semana eu vou começar a caminhar e vou ir no banheiro sozinho. Eu falei, pai, assim, vou fortalecer meu velho, né? Vou incentivar ele, mas no meu subconsciente eu falava assim, cara, pô, isso é impossível, cara. Entendeu? Meu pai sai de 90 quilos para 50 e poucos quilos. Tu entende? Daí eu entendi o que é alto rendimento. Cara, passou uma semana, eu chego em casa, meu irmão me chama. Chega aí minha mãe, meu coroa dando os primeiros passos. Eu falei, puta que eu pariu. Isso sim. Isso daí é um exemplo, eu entendi que era realmente o alto rendimento. E tudo que eu mudou o parâmetro, né, cara? A linha subiu pra mim. Porque antes eu tava chorando por eu não ter ido pro Mundial. E meu pai me mostrou, não, pera um pouquinho, isso realmente é importante. Eu falei, não, pera um pouquinho, eu não fui pro Mundial, então eu vou ser o melhor atleta do país. Aí, no final do ano, eu fiz a 18ª melhor marca do mundo. E daí começou a mudar, né, a minha vida, né? Comecei realmente a receber uma grana legal pela confederação. Fui contratado pelo Esporte Clube Pinheiros, daí vim para São Paulo. Daí começou a minha jornada como atleta profissional. Mais ou menos por aí, né? E depois aí foi... Isso que é superação, isso que é persistência e saber, né? Porque assim, a maioria dos empreendedores, eles acabam esquecendo que não é o sucesso, né? Mas é você saber cair e levantar. É ter resiliência. Isso é fundamental. Doutor Gustavo, prazer enorme aqui, poder te receber novamente, você trazendo aqui novas ideias, né? Trazendo um mercado novo aqui de startup, né? E mostrando uma nova visão o profissional do direito, como atuar neste novo mercado.
Gustavo, com esse exemplo aqui que foi dado aqui pelo nosso amigo aqui de superação, de resiliência, de persistência, o que o empreendedor de startup tem que ter para conseguir vencer, além dessas características e qualidades? Primeiramente, agradecer, né, fazer parte aqui dessa conversa com vocês, com esses dois advogados sensacionais aqui, Dr. Rodrigo, meu primo, Dr. Wilson, cara, é sensacional esses sócios aqui, o escritório deles decola. Meu querido amigo, parceiro, sócio, cliente, Marcelo Scolari, da empresa Extreme Brasil, da startup. E, cara, o relato do Marcelo em si já trouxe basicamente, né, qual é a diferença hoje de um empreendedor que ele pretende, né, investir, pretende desenvolver uma ideia no mundo da startup em relação ao empreendedor que desenvolve uma ideia talvez no mercado tradicional. Realmente na startup ela exige resiliência, sim. Ela exige foco, ela exige ação. E uma ação, não uma ação desordenada, uma ação estratégica. Por quê? Porque, basicamente, a startup ela nasce de questões que elas são realmente difíceis de se implementar no mercado, né? E, geralmente, de dores que talvez a sociedade, algumas pessoas em específico, elas têm, elas possuem, mas elas não sabem resolver. E, em contrapartida, ela demanda pouco investimento no início. E isso exige que você tenha uma característica inovadora para você pensar como é que eu vou colocar essa ideia em prática. Como é que eu vou fazer essa ideia rodar com capital teoricamente baixo? Às vezes, nós falamos bastante no mundo das startups, né? Os investimentos eles vêm ou próprio, em caráter próprio, ou caráter de familiares, para depois, conforme o andamento, conforme o estágio da startup, ela atingir, talvez, uma captação de investimento. Então, assim, essas características básicas para um empreendedor que tem uma ideia, que deseja desenvolver nesse mundo das startups, realmente é a questão da resiliência, é a questão de saber cair e levantar, saber estar perto de pessoas que realmente vão agregar e vão ajudá-lo a colocar a ideia de uma maneira bem prática, didática e funcional. Gustavo, explica para a gente, até para o pessoal que nunca ouviu falar em startup ou já ouviu falar de orelhada, mas não se aprofundou no assunto, o que é exatamente, resumidamente, uma startup? Então, startup é um modelo de negócio que, a princípio, ele surge de situações de incertezas, né? De algumas dores que são observadas na sociedade, que, às vezes, muitas pessoas não têm algum problema e não conseguem resolver, ou a sociedade em si não consegue resolver, e também, principalmente, o caráter inovador, o caráter tecnológico. Às vezes, a ideia não precisa ser uma ideia original. Ela pode ser uma ideia que já existe no mercado, que já está ativa no mercado, mas que ela não foi pensada e se entregue de uma forma diferenciada para alcançar mais pessoas. E dentro dessas características tem a característica inovadora, né? Tem a característica de escalabilidade, que é você ter um produto ou um serviço que você consegue entregar com mais facilidade. Você consegue criar mecanismos, como, por exemplo, a Extreme do Marcelo, que ele vai falar um pouquinho mais à frente do que se trata essa empresa, que por meio da tecnologia ele consegue ter uma entrega muito maior do que se ele fosse centrar somente nele como ponto de partida do negócio. Está irremediavelmente atrelado ao mundo virtual. Tecnológico, que eu digo. Exatamente. Está atrelado à tecnologia. Dá um exemplo de startup para o pessoal ter uma noção. As mais famosas, Uber. A Uber, por exemplo, é a maior empresa de frota de veículos, sendo que ela não tem nenhum veículo. Hotmart, Google. Hotmart, Google, Apple. Legal. Já foi. É importante para as pessoas entenderem exatamente do que a gente está... Exatamente. Marcelo, você é jovem. Quantos anos você tem, Marcelo? 28. 28 anos, né, Marcelo? Você, jovem, né, passou assim, uma experiência, uma bagagem, né, de vida, experiência. Venho de uma base pobre, né? Superou tudo isso através dos seus esforços, né? E hoje você é um empreendedor no Brasil, né? CEO da empresa, de uma startup,
né, e empreendedor. Qual é a dica que você dá, você como empresário, como CEO, que você dá para o jovem que quer iniciar uma startup? Então, até parei para pensar um pouquinho aqui, porque tem bastante responsabilidade em cima disso, né, cara? Eu acho que a principal dica é saber que não é brincadeira. Quando a gente está falando de startup, eu acho que, principalmente aqui no Brasil, caiu numa linguagem comum, né? Startup, não, startup, eu tenho uma startup, tu tem uma... Não, calma, não é assim. Eu até comentei aqui nos bastidores, né, que uma vez eu cheguei numa mentoria ali com um conhecido Crica aqui, inclusive quero deixar um abraço aí, porque ele me ajudou bastante. E aí o camarada me deu uma rajada, né? Ele falou assim, não, startup não é para amador. E para mim foi ótimo isso, né? Então a principal dica que eu deixo para a galera é entender a complexidade disso tudo e saber que a jornada, cara, ela é pedagógica, mas ela é de muita ralação, entende? Uhum. E a tua empresa hoje, né? Vocês trabalham num ramo de esportes, né? Isso. Qual é a política da sua empresa hoje em relação ao esporte? O que ela entrega? Cara, realmente a gente entende que o esporte ele é uma ferramenta moduladora, né? Como ela agiu na minha vida. Eu acabei de falar ali que o esporte foi o que me trouxe dignidade, né? Então, desde o princípio, eu levo o esporte como uma ferramenta de desenvolvimento biopsicossocial. Ou seja, eu vou conseguir trabalhar todos os laços da sociedade através da atividade física, né? E lembrando que, daí realmente vai o Marcelo, profissional de educação física, falando que a própria Alemanha, pós-guerra, usou o esporte, cara, como ferramenta, como estrutura social tão forte que é realmente o laço disso. Então, a Extreme Brasil quer levar justamente isso. Eu fui achado no meio, mas quantas pessoas que se perdem, né? Inclusive é interessante e me permite, desde o primórdio, a Extreme Brasil já tem um projeto social chamado Projeto Correr, que faz o incentivo através de plataformas de investimento coletivo para atletas que estão com dificuldade. E lembra, galera, atleta profissional aqui no Brasil, se tu não for os 3 primeiros do Brasil, esquece, tem atleta olímpico ganhando R$800 por mês. Uma crítica aqui ao os dirigentes que estão dentro desse esporte. As confederações, né? Exatamente, com certeza. E as políticas públicas, realmente. Com certeza. Política pública, tem todo. Mas, cara, o esporte não tem que ter política pública. Do alto rendimento, né? No meu ponto de vista, Mas a política pública, ela é a base. Ela é a base. Depois surgem os patrocinadores, mas ela é a base. Com certeza, mas dentro do alto rendimento eu não posso. Dentro dessa jornada eu não posso criticar políticas públicas. Eu posso criticar clubes. Mas políticas públicas... Porra, o meu salário era bancado pelo governo, através do Ministério do Esporte, entende? Então, seria algo Mas depois que você começou a se tornar um atleta reconhecido, né? Mas eu comecei dentro de um projeto social. Eu não posso xingar, cara. Sim. Porque nesse aspecto eu não posso falar. Eu posso falar o seguinte... É a questão de melhorar a política pública. Que o plano estratégico para o nosso esporte está diferente. Daqui a pouco, essa metodologia que eu estou criando realmente, que é uma metodologia de desenvolvimento coletivo, seria uma boa saída para o atleta. Ou seja, fazer com que a comunidade banque o atleta. Entende? Através de plataformas que existem. Hoje a Extreme Brasil faz parceria com a maior plataforma de crowdfunding do país, sem dúvida nenhuma, que é a Abacaxi. Né? Deixo um abraço ali para os colegas que estão apoiando nós nesse sentido. E a nossa missão é justamente fazer a conexão com o atleta profissional e a comunidade, cara. Entende? Porque tu ficar refém de políticas públicas e de clubes é meio complicado, entende? Hoje vocês vêm preenchendo essa lacuna, essa falta, né, de reconhecimento, né? Porque culturalmente a gente ainda não tem, tirando futebol, vôlei e alguns esportes, né? A gente não tem. O atletismo é um dos esportes que a gente é rico, né, em matéria-prima,
A gente tem muitos atletas bons e que realmente não têm condições de estar competindo mundialmente porque não tem condições de sequer comprar passagem para ir a outro país, né? Você disponibiliza... E essa realidade é a realidade que mais contém. E vocês vêm tentando preencher essa lacuna, exatamente, né? Essa barreira para que a comunidade possa financiar este profissional, né? Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Isso realmente é um trabalho maravilhoso. É claro que a política pública, ela bem aplicada, na base, eu falo na escola fundamental, na creche, para incentivar, você acaba criando essa paixão, né, da população pelos nossos atletas e entender a importância do atletismo no Brasil, né? Porque a gente não tem só futebol, a gente tem outros esportes aí tão rico quanto, né? E vocês entregam qual material, além desse preenchimento, desse trabalho social que vocês fazem, qual outro material que vocês entregam na sua empresa? Então, a Questão Brasil começou com a matéria de treinamento, né? Hoje eu posso falar que a gente é um ecossistema de treinamento. Ou São seja, métodos de treinamento. a gente entregava treinamentos. É importante falar que a Questão Brasil é um aplicativo feito para corredores, né? Então, dentro do primórdio, a gente começou entregando planilhas personalizadas com método de treinamento para atletas em diferentes níveis. Hoje, e eu falo isso com grande orgulho e com a ajuda de todas as pessoas que estão dentro da minha equipe, a gente se criou como se fosse um hub do esporte. Então, a nossa tecnologia está muito robusta. Hoje, por exemplo, eu não posso falar o nome da universidade porque eu não consegui fechar, mas eu estou pleiteando um desconto dentro da nossa área de parceiros dentro de uma universidade, cara. Ou seja, o camarada ele pode praticar atividade física e dentro do nosso programa de pontos ganhar moedas digitais e trocar através de descontos. Então, a gente está falando de um fomento de um ecossistema. A gente começa a movimentar o mercado tanto de caminhada e corrida, que é um mercado bilionário, tanto com incentivos de empreendedores também, do mesmo segmento da caminhada e corrida, né? Englobar e fomentar realmente o comércio, né, cara? Como a economia de maneira geral. Poxa, que legal. Doutor, você como sócio, né, e também como mentor jurídico da empresa, qual o teu trabalho principal em relação às startups? É uma ótima pergunta. E vai até facilitar para o pessoal que vai assistir depois a gravação desse podcast. Muitos advogados que provavelmente vão assistir essa resenha nossa, eles devem estar perguntando, né? Mas o que eu preciso fazer, né, para ajudar o empreendedor que busca realmente criar uma startup? Basicamente, a primeira função do advogado de startup é que ele deve entender também de negócios. Ele precisa entender o quê, né? Como é que é a jornada? Nós vamos defender todos os interesses do nosso cliente, do mesmo formato que a advocacia é exercida, só que a gente sempre vai visar aquela característica de fazer o negócio acontecer, de não engessar o negócio, de trocar perguntas, por exemplo, afirmações como não dá para fazer isso, não é possível, para perguntas como eu vou viabilizar essa questão, como é que eu vou ajudar o meu cliente, como é que eu vou ajudar o startupeiro, que é o termo que nós usamos para os empreendedores desse mundo, a realmente fazer acontecer, a colocar realmente a ideia em prática, a colocar o negócio em funcionamento. E os campos os ramos do direito, eles são amplos. Então, você entra com a parte de assessoria contratual, você entra com uma parte de assessoria preventiva, empresarial, você vai precisar fazer a regulamentação societária, ajustar, colocar no famoso preto no branco, como você vai fazer com seus fornecedores, colaboradores, enfim, toda essa rede de pessoas envolvidas no negócio, que são chamados de stakeholders, que são todas essas pessoas envolvidas, por exemplo, trazendo o caso prático que nós temos hoje da X-Training, que são, por exemplo, quais são os stakeholders do mundo da caminhada e corrida? Os nutricionistas, donos de loja de suplemento, fisioterapeutas,
demais parceiros. Preparadores físicos. Inclusive, a gente está buscando, hein? Quem quiser aí fazer, né, parceria, vamos fortalecendo, né? Vamos se fortalecer. Exatamente. Então, basicamente é isso. O advogado ele tem que expandir, buscar conhecimentos interdisciplinares, conhecimentos não só do jurídico, como conhecimentos de comunicação, de venda, de estruturação, gestão. Ou seja, o advogado ele tem que pensar fora da caixa. Exatamente. Ele não tem que ser... porque a gente sai da faculdade, né, com aquele pensamento de papel, peça, vamos protocolar, o cara tá brigando, tá com dever, vamos lá, vamos buscar os direitos e tal. Aqui não. Aqui, na verdade, ele é um mentor que vai direcionar o empresário no caminho correto. Exatamente. As questões das regulações. E assim, não descartando essa questão do... Porque na hora que tiver que brigar, nós vamos brigar. Então, assim, só que realmente é entender que não é só esse o caminho, existem outros caminhos. E, na verdade, que o startupeiro, o que ele precisa? Que o empreendedor, o que ele precisa? Ele precisa de uma pessoa, de um parceiro que seja ao lado dele para ajudar a viabilizar o negócio. É a famosa jornada do herói e seu fiel escudeiro. Basicamente é isso. O herói está lá com a ideia dele, com o negócio dele, e o advogado vai chegar ao lado como o fiel escudeiro para ajudá-lo a conquistar o seu negócio. Gustavo, fala pra gente quais são, dentro desse contexto que nós estamos conversando, quais são as características marcantes assim do modelo startup? Eu só posso complementar uma questão que achei bem bacana da parte do direito. Quando eu conheci o Gustavo, eu falei, né? Existem pilares dentro de uma startup, dentro de empresas, né? E o direito, eu falo por experiência própria, é um grande pilar dentro de uma startup. Porque, por exemplo, para a gente conseguir fazer com que as coisas andem, a gente precisa ter tudo muito claro dentro, né? Então, o contrato... Cara, realmente, assim, eu falo com um pouquinho de vergonha, porque eu entendi depois de muito tempo que o contrato é só uma formalização da nossa conversa. Isso é importante para os dois lados, traz a segurança para os dois lados. E pensando para a saúde da empresa, para buscar investimento, isso é muito importante, traz muito valor, né? Então, a galera que está escutando aí, o pessoal da parte jurídica, vocês têm a faca e o queijo na mão para se encostarem dentro de uma startup de futuro, avaliarem realmente e pleitarem, inclusive ser sócios, ter porcentagem em cima, obviamente, né? Fazendo um bom trabalho. Porque a parte jurídica é um pilar fundamental para o desenvolvimento. Isso é legal, ele falou só aqui na pergunta que eu tinha feito para ele, só para concluir aqui, para fechar aqui, porque eu acho que é importante a gente citar as características marcantes de uma startup, para a gente diferenciar bem o que é uma startup, né? Que é inovação, escalabilidade, repetibilidade. Fala um pouquinho disso. Não, basicamente a questão da inovação, né? Que você tem que ter, a startup ela tem que estar atrelada a uma ideia inovadora. A questão da escalabilidade, que é a questão do modelo de negócio ter potencial para alcançar um público grande, assim, conquistar bastante usuários, muitos clientes. Num curto período de tempo. Exatamente, num curto período de tempo. E para quê? Para solucionar, realmente solucionar. Por exemplo, o caso do aplicativo de corrida do Marcelo, usuários. Se ele fosse fazer o negócio sozinho, ele teria um limite X de usuários que ele poderia ajudar, que é o propósito da empresa dele. Dá para fazer uma comparação bem bacana, que é a parte assim, o personal. O personal é uma startup? Não. Porque a gente tem 24 horas, é uma pessoa só. O que é uma startup, então? É realmente um mecanismo que tu possibilita escala. A Explore Brasil é uma startup, porque não depende da interação humana para fazer o crescimento. Isso é o principal motivo, a principal característica de uma startup. Legal, legal. Exatamente. E outra coisa, o Marcelo, né, falou aqui, eu achei maravilhoso sobre a questão dos honorários. Ele falou assim... O advogado encosta na empresa. Dá até medo. Quando eu falo de honorário, dá uma... Que é a parte mais interessante, os honorários. Aí ele falou assim, encosta na empresa, você pode ser sócio, receber como os honorários, ou qual as formas que você aconselha o profissional do direito a trabalhar em startup, porque às vezes a empresa está começando, às vezes é só uma ideia, né, a princípio.
né? É só uma ideia que vai ser ainda elaborada, vai ser trabalhada com um grande potencial. E né? Com um grande risco. Né? E o grande risco, né? Quando você falou, não é para amadores, né? E isso você mostrou, trabalhou e superou. Nessa questão, doutor Gustavo, como você aconselha os recebimentos de honorários? E tem uma margem de qual o ganho, mais ou menos, anual de um profissional do direito que está atuando dentro das empresas ou dentro dessa área de startup? Olha, vou ser bem sincero, é bem relativo. Existem inúmeros formatos assim para você conseguir fazer a precificação do serviço realmente, e vai depender muito do estágio da startup. Então, por exemplo, uma startup início do estágio inicial, que é o early stage, vai depender muito. Você vai fazer o quê? Você pode prestar uma assessoria para você ver a viabilidade do negócio, você pode fazer um memorando de entendimento entre as pessoas envolvidas no negócio, e aí você vai ter que ter o feeling para sentir como é que eu vou poder cobrar, como é que eu vou poder precificar os honorários, sendo que ele provavelmente vai começar com um negócio com investimento do próprio bolso ou com investimento familiar. Aí você vai ter o feeling. Então, por exemplo, você pode, dependendo do serviço que você for ofertar, você pode fazer uma troca, você pode... o empreendedor pode oferecer um percentual da empresa dele, e aí o advogado ele vai analisar o risco do negócio para ver se realmente vale a pena ele exercer aquela função, porque é o que eu falei lá atrás, startup é extrema incerteza e o risco é enorme. Então, dependendo do caso, você vai prestar um serviço, você vai ter um retorno enorme, ou você pode não ter o retorno, mas você vai ter uma experiência. Isso vai variar. Você pode fazer a precificação exatamente da forma como já se faz nos modelos tradicionais. Então, você pode realmente fazer uma assessoria mensal, um valor mensal. Você pode preparar a documentação básica que ele vai precisar naquele início da startup e você oferecer, olha, esse aqui é o pacote básico, a gente pode precificar em tantas horas, esse é o valor. Como você está começando, a gente pode reduzir aqui, pegar um percentual. Então, assim, na startup você tem muita gama de opções e varia. Então, você vai ter uma inicial, aí você vai já ter uma startup que já está rodando e vai estar em fase de captação de investimento, como o Marcelo comentou, que você prepara a empresa para ela estar hábil a receber o investimento. Você pode fazer um serviço e você trocar percentual de um futuro investimento. Então, por exemplo, você vai prestar um serviço e aí você consegue, por meio da tua assessoria, o investimento ele foi feito na empresa. Aí você combinou com o empreendedor, X% vai ser em relação ao serviço que eu prestei para você. Então, assim, realmente o advogado ele pensar como empreendedor e analisar o negócio, analisar o que ele vai entregar, o que ele pode trazer, porque, eu vou ser bem sincero, esse mercado, a mentalidade dos empreendedores já é uma mentalidade diferenciada, porque eles sabem muito bem que eles vão precisar do auxílio do jurídico, eles vão precisar do auxílio dos colaboradores para eles realmente atingirem o objetivo deles, porque sozinho é muito difícil de acontecer. Porque, até a verdade, o tipo de empreendedor, Marcelo, me corrija se eu estiver errado, ele é um empreendedor que ele prevê o futuro, né? Ele trabalha com as possibilidades, correto? E trabalhando nessa possibilidade, então, na verdade, ele trabalha mais com a consultoria do que realmente com a questão do remediar, né? Que mais o preparo. Assim, um preparo. Eu acho que assim, qualquer pessoa que entrar dentro de uma startup tem que entrar com uma visão de investimento. Ponto. Exatamente. Independente se for advogado, se for o camarada de marketing, se for o camarada de tecnologia. Porque o que acontece, cara? Tu entra, vamos falar da parte jurídica, tu entra já pensando nos honorários. Eu acho que tu já está no segmento errado. Entendeu? Porque tu sabe que uma startup está iniciando e se tu começar a realmente exigir muita coisa, tu seca o cofre ali, cara. Entende? E não dá certo. Daquela tua porcentagem que, em termos perspectivos, variam milhões, né? Não vai valer nada. Entende? Então, quando o camarada ele entra dentro de uma startup, eu elogio muito o Gustavo, porque ele tem muito esse pensamento de investimento. No camarada ele entra com esse pensamento, a chance de o esforço dele de um ano de trabalho se virar
1 milhão, 2 milhões, é muito rápido. Então, vamos falar assim, startup é uma modalidade de investimento também. Né? Pensa que, por exemplo, na Bolsa eu tenho capacidade de comprar Petrobras, digamos assim. Não estou indicando, né? Mas eu posso comprar uma fração da Petrobras. No ambiente de startup, o investidor ou a pessoa que tem a habilidade, ele pode comprar também com o seu trabalho uma parcela de uma empresa. E, cara, vamos falar uma língua mais comum aqui. É praticamente impossível uma pessoa física comprar 1% ou 2% de uma empresa como Petrobras, como Vale, concordam? Mas é muito factível dentro de uma startup o camarada ele entrar e conseguir, com o seu trabalho, conquistar 1%, 2%, entendeu? Que isso, vamos lá, vamos pegar uma startup que está no ar hoje e que todo mundo conhece, a Nubank. Poxa, a Nubank chegou a valer mais do que todos os bancos somados. E foi uma startup, começou lá atrás. Imagina, vamos lá, o camarada que entrou fazendo assessoramento jurídico com 1% ou 2% da Nubank. Hoje o camarada está feliz, eu acho. Né, cara? Eu dou um exemplo da Amazon, né? A Amazon foi maravilhoso. Assim, no início eles queriam expandir, né? E eles não tinham dinheiro para expandir. E o cara chegou, ofereceu, falou assim, olha, eu tô vendendo aqui a parte da empresa, vocês querem investir e tal, serem os meus sócios. Acho que davam, acho que 2%, 5% da empresa, não me recordo, mas eu lendo a história. E hoje os 10 primeiros mais ricos do mundo são sócios da Amazon, trilionários. Uma startup. Lá no início, em 1980, bolinha. Porque hoje no Brasil, né, doutor, vê se me corrige. Hoje no Brasil a gente está falando muito de startup, mas já é um modelo de negócio já de décadas, correto? Exatamente. Eu só vou até só fazer um comentário em cima do que o Marcelo falou, antes de entrar nesse tema, que realmente é bem de antes. E assim, em relação à questão dos investimentos, do retorno de advocacia, por exemplo, aí pode até estar pensando, mas aí, dependendo da situação, eu trabalhar de graça, é relativo. Não se trabalhar de graça. O que acontece é o seguinte, por exemplo, o Marcelo ele trouxe a visão de início. Agora, por exemplo, se você pega uma startup média, uma startup grande, que, em tese, quem faz assessoria jurídica, por exemplo, são os grandes escritórios, eles já entram com um valor, eles já entram também com a precificação igualzinho ao modelo tradicional. E com certeza, no meio do caminho, tem intercorrências, onde o advogado vai operar judicialmente. Cara, eu vou falar por minha experiência. Vamos lá. Se eu estiver faturando 1 milhão por mês, eu não vou buscar um sócio. Eu vou contratar alguém. Vai contratar. E ponto final. Então, assim, a grande sacada realmente, para quem está iniciando nesse ramo, ainda mais tendo a profissão de vocês, avaliar, sim, boas empresas e entrar buscando. E se for necessário, por exemplo, pensa que o processo, cara, ele vai te trazer retorno. Ele vai te trazer retorno. Entendeu? Sendo ele por uma porcentagem, depois na saída na venda da tua porcentagem, ou se não dentro de, por exemplo, N fatores que podem acontecer. Vou falar um exemplo da Extend Brasil. A gente está fechando contratos empresariais para empresas. Dentro desse modelo eu tenho uma parte do segmento jurídico lá. Entende? Então o camarada ele vem crescendo junto com a empresa. Isso que é um barato. Né? Mas se você quiser investimento, um retorno imediato, esquece startup. Startup não é para você, entendeu? Você precisa trabalhar em outro ramo. E não estou desmerecendo outro ramo. Eu estou falando que startup tem que ter uma visão de investimento. Né? O camarada ele tem que entrar e correr junto. Né? Correr junto eu falo, se for necessário, inclusive fazer algumas coisas que fogem um pouco daquela alça de trabalho, para o benefício da empresa. Porque, cara, vestir a camisa, né? Na verdade, assim, é muito simples, cara. O sucesso da empresa é o benefício de todo mundo. Isso é muito simples de entender, né? Então, todo mundo ganha. Imagina, hoje eu tenho um valuation X, né, da empresa que eu prefiro não divulgar. Mas daqui 5 anos, com o trabalho de todo mundo, esse valuation pode fazer 10x. Puxa, olha que legal, cara. Todo mundo sai ganhando, entendeu? Essa é a grande verdade. E qual é o investimento? Qual é o investimento que vai fazer 10x? Nenhum. Poxa. Exatamente. É a questão
da jornada do herói do fiel escudeiro. Então, assim, você vai entrar no negócio, você vai entrar no mercado, você vai crescer junto com o empreendedor. Então, assim, você vai obter o conhecimento, você vai ter o retorno financeiro, porque esse meio todo mundo quer e todo mundo ganha, se for feito certinho, corretamente, com as estratégias, com todo o amparo que se tem que ter. Agora, para diminuir os riscos, qual é a importância do MVP, do produto mínimo viável, antes de você iniciar propriamente uma startup? Bom, vou trazer aqui... Você quer trazer para a prática, Marcelo? Cara, eu acho que é fundamental. Fundamental, né? Entendeu? O MVP, para quem não entende, é uma validação do seu negócio. Ou seja, por exemplo, tu tem uma ideia e antes de tu sair colocando dinheiro, tu tem mecanismos para fazer uma prototipação e lançar no mercado. Ou seja, existem várias ferramentas, né? Desde baixa fidelidade a alta fidelidade. Eu vou trazer a história da Extone Brasil. Antes de a gente conseguir... a gente passou por 2 validações. Olha que interessante. No final da minha carreira, eu comecei a fazer a validação através do MVP. Meu MVP foi planilhas de Word, planilhas de Excel. Eu colocava meu treinamento lá, vendia? Pô, vendia. Faz sentido eu colocar mais dinheiro para melhorar a experiência do meu usuário? Faz. Então, beleza. Daí a gente conseguiu o capital, a gente colocou É complicado, cara, porque assim, o MVP tu nunca sai desse negócio. MVP. Tem um tu feeling, sempre vai né, cara? validando, dentro da tua empresa, tu sempre vai validando alguma coisa de inovação, entendeu? Então, por exemplo, vamos lá. Daí a gente foi para a parte de um aplicativo. Super bacana o aplicativo. Foi validado. A gente faturou na época cerca de R$33 mil pro app, num período curto de tempo. Opa, eu entendi como é que era a dinâmica. O meu produto não era tão escalável. E eu passei para a próxima fase. Qual era a próxima fase? Era desenvolver? Já não, cara. Eu precisava prototipar a minha ideia, entender, beleza, o meu produto é escalável, isso eu determinei. Eu vou entregar treinamentos e o que mais eu vou entregar de forma de valor, para gerar valor para o meu usuário. Porque essa é a grande charada. Eu preciso entregar valor para o camarada entrar na minha plataforma e entender que aquilo de lá faz sentido ele pagar os seus R$ 26,90 por mês e ter todo o acesso ao treinamento. Então, beleza. Como a gente faz isso? Não é a ideia do Marcelo. A gente sai na rua com protótipos e manda a galera usar. Vamos usar. O que vocês acham? Putz, não gostei disso aqui. Usaria? Então, tem várias metodologias que tu pode fazer para extrair do seu usuário, do seu cliente final, a ideia para conseguir pôr no seu negócio. Ou seja, o MVP ele é fundamental, cara. Todas as pessoas que têm uma ideia, pensam que a tua ideia vende para você. Precisa validar ela. Exatamente. A validação dela. Exatamente. Essa última frase... E a tua empresa dentro desse mercado, ela é classificada como Sporttech? Isso, Sporttech. Que atua no ramo de esportes, cara, hoje, por exemplo, hoje eu falo que... Healthtech, né? Healthtech ou Sporttech. Exatamente, Hoje eu falo que, por exemplo, a gente tem essa linha, então a gente traz o nosso lead é muito qualificado dentro desse segmento. Mas a plataforma da Extone Brasil ainda não, mas vai virar uma plataforma de mídia. Ela vai virar uma plataforma, uma ferramenta de divulgação. Né? Divulgação de pessoas, divulgação de serviços e produtos dos nossos parceiros. Atrelado também a parte de... Vou dar um exemplo. Vamos falar do nosso concorrente que são grandes marcas. Né? A própria Nike. A Nike usa o aplicativo dela como ferramenta de impulsionamento para a venda dos produtos. Então, a jornada aprimore, eu entendo que... Mas tudo pode mudar. Porque o futuro só Deus sabe, né, cara? Como dizia o Mano Brown. Eu acredito que sim, vai ser uma plataforma de mídia, com certeza, né? De divulgação e tudo mais. Né? Poxa, que legal. Doutor, dentro daquela pergunta que eu já tinha feito anterior, a startup ela não é nova no mercado. Né? Não é nova, já tinha feito essa pergunta, mas reiterando. A startup ela não é nova no mercado. Dentro disso, né, já vem há anos, né, e agora a gente está vendo aqui o desenvolvimento do nosso empresário, né, e agora esse progresso de validação, toda essa questão.
O que demorou? O que aconteceu que demorou a chegar aqui ou ser conhecido e realmente ser validado em nosso país? Eu diria que a questão cultural, a questão de mentalidade, ela surgiu bem lá atrás, nos Estados Unidos, né? Tem o Vale do Silício, que realmente as startups elas surgiram dessa questão de conversar com amigos sobre ideias dentro de uma garagem e desenvolver diversas ideias, diversos negócios, né? Um exemplo, né, para quem quiser depois assistir, para ficar até melhor de entendimento, assim, o que a gente está passando para vocês, assistem o filme do Steve Jobs, na Netflix, fala bem sobre isso. A ideia construída na garagem, com equipe bem enxuta, desenvolvendo. E voltando para a questão da demora, cultural, mentalidade. Lá, né, a gente, burocracia. Burocracia. E é claro que o avanço tecnológico também propiciou, né? O funcionamento das startups. Né? Também, mas você não tinha um avanço desse, né? 30, 40 anos. Cara, eu acho que a grande sacada nesse sentido é que, por exemplo, o Brasil ele é um país subdesenvolvido, entendeu? Sim. Então, assim, vamos lá. Qual é a principal preocupação hoje dos nossos órgãos responsáveis aí para manter o equilíbrio? Pô, os caras têm que botar saneamento básico ainda, né, cara? Essa é a grande fita. Não, mas é verdade, né, cara? Então, necessidades mesmo. Exatamente. Básico, só que né? aí que tá. Daí tem uma questão. Isso abre brecha para o segmento de startup. No entanto, o entendimento ele é letárgico, cara. Essa é a grande verdade, né? Salve, eu não sei, eu não sou um cara... Primeiro que eu sou um cara apolítico, né? Eu acho que realmente... a gente, quando trabalha com inovação, entende todo o processo, tu quer se livrar da interação humana para te ordenar ou te dar benefícios ou não dar benefícios, né? Em relação a impostos e tudo mais, mas eu acho que é um assunto para um outro debate, né? No entanto, eu acho que é o principal motivo, cara. O Brasil, a gente está caminhando ainda para sair de uma situação meio que deprimente, assim, né, cara, em relação ao desenvolvimento da nossa sociedade, né? A gente ainda tem que fazer o básico, né? Fazer Exatamente, o básico para depois... Mas assim, com essa globalização, né, as empresas digitais vêm, domina, pega todo esse papel, né? E tá aqui, tá atuando, né? E é a realidade que está acontecendo, né? Dentro disso, doutor, para que o advogado pense fora da caixinha, né? Para que ele seja um empreendedor, né? Para que ele possa realmente entender toda essa lógica de pagamento, de futuro, de burocracias, de vencer essas dificuldades. É necessário ele ter conhecimento novos em idiomas ou não? Tu acha que ele tem que entender somente o básico realmente lá que ele aprende na faculdade e vamos que vamos? Bom, é óbvio que a técnica ela é essencial, mas eu acredito que hoje o idioma ele é extremamente importante, mas ele não vai ser um impeditivo para você conseguir assessorar uma startup aqui no Brasil. Por que eu falo isso? Se nós formos pensar do formato que nós aprendemos, né, do ensino tradicional nas faculdades, eu acredito que o primeiro ponto de partida, de fato, seria realmente buscar conhecimento sobre empreendedorismo. Realmente buscar essa questão da interdisciplinaridade. Por quê? Porque realmente, se você for focar somente no que nós aprendemos durante a faculdade, vai existir uma certa dificuldade para você conseguir ingressar nesse mundo, para você conseguir entender esse empreendedor, esse perfil diferente. Eu diria que é até interessante, em conjunto com a técnica, em conjunto com esses conhecimentos interdisciplinares, você também empreender, tentar entrar nesse mundo, tentar entender o que o empreendedor sente, tentar entender quais são os desafios, para você ter uma empatia bem mais próxima, bem mais direcionada com a pessoa que você vai ajudar. Porque realmente, né, todos nós aqui, nós inclusive fizemos na mesma faculdade por
não diria infelicidade, né? A gente ficou numa turma diferente, porque já pensou se nós estivéssemos juntos, vai saber o que teria saído daqui, né? Vocês três? Ia se formar, no mesmo ano, os dois eram da outra sala. Ia ser um salseiro do caramba, Cara, ia se formar. Mas realmente, se nós ficarmos muito restritos no que nós aprendemos lá, vai ter uma dificuldade. Então, por exemplo, só de vocês já conhecerem esse negócio, vocês já trabalharem com isso, vocês já estarem no podcast. Isso aqui é um modelo de negócio, startup. Ele usa a metodologia startup. Não se enganem. Isso aqui usa tecnologia, informação. Isso aqui trouxe solucionou uma enorme dor, principalmente na época de pandemia. Claro. Então, estar aberto ao novo, estar aberto a negócios, comunicação, venda, realmente... aprender a questão de desenvolvimento emocional, intelectual, cara, não é só o direito. Dentro disso, o Sebrae faz um papel importante. Né? Aí o Marcelo... Nosso amigo pode falar aqui. O Marcelo pode falar muito bem da questão. Eu só tenho elogios ao Sebrae. Não, realmente. Ó, falando de políticas públicas, Sebrae, né? Com certeza, o Sebrae... Uma instituição maravilhosa. Quero deixar um abraço aí, inclusive... Vai ter um churrasquinho na casa do Márcio Cruz. Fiquei sabendo, hein, Márcio? E não me convidou, hein, Márcio? Beleza. Já estou me convidando. A gente se convida. Mas eu vou ter que... Eu não sei quem é, mas eu vou. Eu nunca vi a casa... Ei, me convida pro churrasco, mas eu tenho que levar a picanha. Não, Márcio. Aí é foda, hein? Não, brincadeiras à parte, aqui o Sebrae faz um trabalho fantástico. E este camarada aí também faz um trabalho de fomento aqui na Baixada Santista impecável, né? Então, assim, eu sou fruto do Sebrae, não tenho vergonha nenhuma. O Sebrae me ajudou lá atrás, no Rio Grande do Sul, o Sebrae do Rio Grande do Norte, eu entrei num projeto do Sebrae Tech. E quando eu vim para São Paulo, o Sebrae me abraçou também e me entregou o caminho da felicidade, né, cara? Porque é o conhecimento, essa é a grande verdade. Então o Sebrae faz um trabalho técnico da coisa, né? E o bacana, cara, sabe o que é? Agora tá, não sei se vocês estão sabendo, mas a gente está com um parque tecnológico aqui na Baixada Santista. Legal. Isso. Inclusive eu estava vendo algumas sabatinas aí dentro do plano de governo de alguns candidatos que vão estar investindo nos parques tecnológicos do estado de São Paulo. Isso é muito bacana. A gente aqui, a Baixada Santista, tem um parque tecnológico que está sendo desenvolvido e muito desse parque aconteceu por um grupo seleto que bateu, cara, porque realmente a parte política é muito complicada. O investimento, ele chega... Mas ele chega com trabalho, cara. Não, entendeu? Muito complicado. Infelizmente, eu acredito tem que tirar esses destraves ainda. Exatamente. E o Sebrae por si só estava fazendo esse trabalho fundamental, mas agora com o parque tecnológico, eu tenho total certeza, cara, que a Baixada Santista vai se tornar um hub de inovação aqui do estado de São Paulo. Pelo fato de... A gente tem todas as características, né, cara? A gente tem material humano, a gente tem uma boa comunidade e a gente está do lado do maior porto da América Latina. Isso já é... Uma porta, muito, né? Exatamente, né? Com certeza. Doutor, uma das nossas conversas, e ele falou uma coisa aqui interessante, que vocês estão... Você não falou o nome da universidade, mas vocês estavam fechando uma parceria em que iam ter moedas digitais. Eu vou falar o nome num próximo evento, se a universidade fechar com a Extrone Brasil. Então, eu vou repetir aqui, ó. Se a universidade fechar com a Extrone Brasil, eu vou falar o nome da universidade e vou falar o quanto essa universidade está fazendo bem para toda a comunidade, para todas as pessoas, porque eu fui bolsista, entende? Então vamos liberar a bolsa aí, galerinha. Vamos liberar a bolsa, desconto, entendeu? Desculpa legal, aí, pessoal. Legal. Bom, você falou sobre a questão da moeda digital, né? Que iam trocar, seus usuários receberiam uma quantidade de moeda digital, dependendo do serviço, né? E da prestação. Do que eles vinham adquirir do pacote, né? E poderiam ir para a universidade, ir lá trocar, né? Para poder utilizar do serviço prestado pela universidade. Nessa questão das moedas digitais, que hoje é uma realidade, né? Não estou falando das moedas digitais em dinheiro, a Bitcoin, Ethereum, mas a moeda digital dentro dos aplicativos, jogos e nessa questão do multiverso, né?
Como regular isso? Boa pergunta. Antes de falar sobre, eu vou falar aqui. Jaime, nosso outro sócio aí do jurídico, puxa minha orelha se eu falar alguma besteira aí depois. Fica tranquilo, fica à vontade. Mas há uma explicação, né? O Jaime, ele faz parte aí, né? O Jaime... Metaverso. O Gustavo, é importante falar também que a gente já está com um pezinho, né? A moeda XTB não é algo fantasioso, não. A gente está acompanhando já o mercado também, né? Tá muito distante isso de entrar mesmo? Traz para a prática. Fala falta de dinheiro. Eu falo do multiverso, fala na prática da moeda. Então, mais cara, ou menos existe, pra galera por exemplo, ficar mais bacana entender. Hoje, os criptoativos, né? Nem é moedas. Melhor criptoativos. pra prática. Criptoativos. O que acontece? Isso, é uma democratização, entendeu? De investimento. Por exemplo, a Extreme Brasil ela já está com a ideia de ser tokenizada. Ou virar token. Criar token da Extreme Brasil, o XTB. Óbvio que isso depende de muita coisa, né? Mas a gente tem essa ideia, sim, com certeza, acompanhando o novo mercado. E o que é na prática isso daí? Quando a gente cria um modelo tokenizado de uma empresa, a gente permite qualquer pessoa, através de uma plataforma, de uma exchange, fazer uma troca, entende? Faz um pareamento, né? Tu consegue comprar, então, fração da empresa sem depender de um terceiro. Né? Isso que é o barato dos criptoativos, né? Deste ambiente de criptomoedas, de inovação dessa tecnologia que vem para ficar, que é o blockchain. Né? Então, na prática é isso. Hoje, realmente, a nossa tecnologia não abrange isso, mas a gente já tem uma ideia, uma lógica de negócio dentro do aplicativo que entrega moedas digitais que já são trocadas por benefícios. No entanto, ainda não é pareado a nenhuma moeda fiduciária. Tá. Boa. Perfeito. E a questão do multiverso, do metaverso? Metaverso até peguei o multiverso. Eu até peguei o multiverso. O multiverso é dos Vingadores, é metaverso. Então, a questão do metaverso é você imaginar que você pode interagir em um universo totalmente paralelo. Então, por exemplo, recentemente eu tive uma oportunidade em uma das mentorias, né? Gostaria de mandar um abraço para o meu mentor, o Marcelo Dumont, o advogado de startups, que nós fizemos uma reunião nesse ambiente. Então, assim, é você imaginar você em um ambiente totalmente virtual, com um avatar, né? Com um personagem fictício representando você dentro desse ambiente, você poder interagir com outras pessoas, você poder apresentar uma reunião, apresentar um podcast dentro do ambiente metaverso e você quebrar barreiras, romper barreiras. Então, assim, a questão do metaverso ela já é realidade. Cara, ela é realidade, ela já está sendo aplicada em inúmeras empresas e, assim, existem até questões já de pessoas comprarem personagens dentro desse ambiente, essas pessoas criarem empreendimentos desses ambientes e monetizarem desses ambientes. Comprarem terrenos também, espaços, tudo. Né? Então, me permite, né? Por favor. Assim, o metaverso, eu acho que ainda é uma questão de tempo, né? Sim. Leva um pouco mais de tempo para chegar. Isso é eu falando em 2022, daí chega... Aí chega 2030, os caras rindo de mim aqui, né? Esse cara burro pra caramba, né? Não, mas eu acredito que acontece. Quando veio o metaverso, sabe o que eu imaginei, cara? Uma galera colocando óculos virtual e no meio de uma favela assistindo uma aula da universidade da USP, digamos assim. Vamos falar de uma super universidade aqui do país. Então, um professor da USP conseguir realmente retratar de forma muito real de forma tangível, né, cara? Isso. Para um ambiente, para muitas pessoas. Isso eu acho muito interessante, né? Agora, sinceramente, cara, essa parte do jogo e tudo mais, isso
é uma evolução, mas não acho tão... Eu acho um barato a tecnologia, entendeu? Essa parada de tu conseguir mapear, de fato, o espaço, né? Que não claro, eu não sou especialista nisso, né? Pelo pouco entendimento que eu tenho, o metaverso é como se fosse um mundo digital, né? Então tem um mundo real e tem um mundo digital. Então, totalmente digital, né? Exatamente. Totalmente. Tem empresas hoje já tem empresas que mapearam todo o território. Todo o território. Deixa eu lembrar, cara. Foi uma empresa que eu perdi bastante dinheiro. Mas enfim, é uma empresa que mapeou todo o território do mundo, criou um metaverso do mundo. E se tu vai, por exemplo, para... Já existe, tá? Tu vai para museus. O cara vai lá, tem um óculos, ele coloca um museu e ele consegue ver feitos históricos que aconteceu lá. Entendeu? Isso é bem interessante. Isso, e não precisa ir muito longe. Esse exemplo da mentoria, nós literalmente tivemos a aula da mentoria dentro do metaverso. Então, por exemplo, dentro do metaverso existiam andares, imaginem, andares, e aí você caminhava para perto de outra pessoa para você escutar, do professor, do mentor, para você escutá-lo, e nas paredes desse ambiente virtual tinha os slides. E aí ele apresentava nos slides, a gente interagia dentro do mundo do metaverso. Com o que hoje, com um notebook, uma webcam, um fone, só. Então, assim, cara, é incrível. É mais uma ferramenta, né? Nossa. Não que tenha que ser a única ferramenta, é mais uma ferramenta. Ela vem para somar. Ele citou. Precisamos fazer uma, hein? Nossa. Já pensou? Interessante. Uma reunião de negócios aí no metaverso? Se tu for imaginar, né, cara, há 20 anos atrás, tu nunca imaginou ter uma transmissão ao vivo? Não, assim, né, cara? Não, exatamente. Assim, eu acho que eu sou um pouquinho mais velho do que vocês. Só solta o coração, então, solta isso. Não vou falar isso. Mas assim, eu, por um pouquinho da minha experiência, e há pouco, você falando aqui, 2022, 2030. Há um tempo atrás... Eu lembro quando saiu aquele filme Os Vingadores do Futuro, né? Que era... Né, eu não lembro disso aí, cara. Faz tempo aí, cara. Os caras, eles faziam reunião, e a gente achava fazer, eles faziam, né, os filmes futurísticos, com reunião, o cara falando na tela do celular assim, pegava a tela do celular, abria, né? Ou pegava na tela da TV, o cara no outro país falando, e a gente achava aquilo o máximo. Falava, nossa, que da hora! Só em filme esse negócio e tal. Olha hoje. Você faz chamada de vídeo, o cara do outro lado do planeta. Esse é o meu medo de falar do futuro, né, cara? Porque o cara pode olhar assim, ó... 2030 você tá falando aqui em 2022, o cara vai estar em 2030 e vai falar, não, você mesmo. A gente imaginou que em 2022 ia ter carro voando, não aconteceu isso aí. Não, e não sei nem longe. Mas tem os drones. Tem os drones que hoje está quase voando, é a mesma coisa. Né? E não precisa ir longe. Você mesmo, daqui a 2030, vai poder estar se vendo nesse vídeo aqui, que vai ficar disponível no YouTube. Então, vai ficar disponível no YouTube, no Instagram da galera. Que a gente vai compartilhar depois para vocês. Então vai vendo o que você tá falando aí, que lá com 2030 você fala, nossa, olha esse Marcelo ultrapassado. Eu vou olhar lá em 2030. Olha, cara, como é que eu tava lá? Não, eu vou olhar em 2030, vou olhar assim, nossa, como é lindo o Gustavo. Olha só, hein, cara. Olha assim, o Gustavão. Que mesa. Só tem beldade nessa mesa. Mas de vez em quando você faz uns treininhos. Parou de vez. De vez em quando faz. Não, mantenho sim. Mantém, né? Inteiraço aí. Não, assim, dentro desse projeto social, né? Tem o Matheus, ele, né? Qualquer dia eu apresento ele pra nós, pra vocês, né? E é engraçado que quando ele chegou, eu já tava aposentado, né? Essa história ele não conta, mas eu vou contar. Tem 28 anos, já fez mas cara, que é a profissão, né? Tu não consegue mais. Na verdade, foi uma escolha, né? Eu até poderia render muito mais, mas foi uma escolha minha e tu não consegue mais voltar a correr em alto rendimento, né? Mas é aquela velha história, né, cara? É o sangue. Uma vez leão, tu não vira gatinho, né, cara? Tu precisa... E essa história foi engraçada, porque o Matheus chegou e me tirou pra louco, né? Eu acima do peso e tudo mais. Matheus, olha só, né? Tu quer contar qualquer dia aí o que aconteceu? Não preciso terminar, não vou te expor aqui, meu querido. Chegou a conhecer as lendas? Robson Caetano, Zequinha Barbosa? Chegou a conhecer? Eu treinei, cara, com o Luiz Alberto, que foi o treinador do Zequinha Barbosa. Os caras fera, meu amigo. Foda pra caramba. Fazem parte hoje, né? Mas foram um nível extraordinário. Mais extraordinário é nosso falecido, né? Luizão, né? Que foi um excepcional treinador. Foi o treinador que
eu identifiquei que mais vestia a camiseta, né? Daí eu perguntava, né? Por que esse cara é tão bom, né? Considerado, no meu ponto de vista, um dos melhores treinadores do mundo, se não o melhor do mundo, né? Daí eu perguntava por quê. Poxa, vou te explicar o que acontecia. A gente, dentro de um camping de treinamento, 6 horas da manhã ele marcava treino, 6 horas da manhã ele estava na van, acompanhando nós, no meio do canavial. Isso é treinador, né? Então, quando o cara tem um propósito e vai até o fim, o cara vai ter resultados, né? Ele então, todas as pessoas... você, né? Com certeza, né? E todas as pessoas que treinaram com o Luizão, e tem outros treinadores também excepcionais, né, cara? Mas eu tenho um carinho muito pelo Luiz, né? Vamos falar a mesma coisa. O Luizão, ele foi um cara sensacional. E eu tive a oportunidade de treinar com esse cara aí. Nossa, que maravilha. Determinação, né? Que é o que todo empreendedor... Não é à toa, né? Não é à toa. Porque as claro, pessoas uma coisa puxa a outra. Chega, claro, exemplos que ele teve. São compromisso, né? E realmente querer fazer dar certo. Pô, sabe uma história? Desculpa te cortar, mas eu vou contar uma história interessante aqui, pra gente dar risada. Falando do alto rendimento, né? Pô, cheguei em Jundiaí pra treinar com o Clodoaldo. O Clodoaldo é um grande finalista olímpico, grande treinador também. Só para pincelar o que é o alto rendimento, né? E o porquê realmente tem esse match com o empreendedorismo, né? Teve uma vez que a gente teve lá 5 tiros de 500 metros. 5 tiros de 500 metros. Pausa curtinha, né? Tu já vai lá pra pista com aquele frio na barriga, né? Eu falei, eu vou me fuder aqui, né? Essa é a grande verdade, né, cara? Daí chega lá, olha na planilha, 5 tiros de 500 metros para 1,3. Eu falei, não, pera um pouquinho, o professor aqui deu uma errada, que eu não tenho em um tiro eu não faço 1,3. Não, em um tiro eu não tenho 1,3 nos 500 metros. 1 minuto e 3 segundos. 1 minuto e 3 para correr em 500 metros. Daí ele, ele tá ficando louco esse... Eu falei assim, depois esse barrigudo aí tá ficando louco. Daí cheguei lá, professor, eu acho que tu se equivocou aqui, hein, professor. Daí, o que aconteceu aí... Meu querido, eu falei aqui, tu me passou 3 tiros de 500 metros para 1 minuto e 3, mas eu não tenho um tiro para 1 minuto e 3. Daí ele bate assim nas minhas costas, assim, então tô te dando a oportunidade para fazer hoje. Vai, não faça. Não faça. Não, isso daí, isso aí que acontece, né? Faça, né? E adivinha o que aconteceu? Fez. O primeiro eu fiz. Os outros não, mas o primeiro eu fiz. Mas ele fez isso propositadamente porque ele enxergava o teu potencial para fazer. Mas é isso aí, também né, tem cara? Se ele não enxergasse, talvez ele não... Sim, mas assim, a questão da história é... Tô te dando a oportunidade. Apareceu, tá achando que é difícil, é a oportunidade de você superar, né? E isso o cara carrega pra vida. E ela aparece, entre outras coisas, né? Ela aparece. E a gente tem que abraçar e superá-la. Com certeza. Meu amigo, muito obrigado pela entrevista de hoje, obrigado pelo teu conhecimento, maravilhoso. Obrigado, Marcelo. Doutor Gustavo, valeu, obrigado. Você, como sempre, cara, genial, inteligência incomum, sinceridade, simples e simpático e bonito, né? Ele tá puxando o saco. Sabe ele tá puxando o saco? Porque ele paga a cerveja. Eu já tenho namorada, mas o cara aqui, ó. Sexta-feira tem que garantir a cerveja, né, cara? Sócio, obrigado por tudo, bacana cara. Pra caramba. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Primão. Papo produtivo. Legal pra caramba. Obrigado, cara. Meus amigos, não deixam de curtir, comentar, compartilhar, tá bom? Agradeço se vocês ficaram até agora. Se inscrevam-se no canal, tá bom? É fundamental pra gente poder sempre estar desenvolvendo esse trabalho e levando o melhor pra vocês. Um forte abraço. Quero agradecer também aqui a dona Zara Adnan. Ela escreveu aqui um livro maravilhoso sobre políticas públicas, moradia, saneamento e mobilidade urbana, cidades sustentáveis. Isso aqui é um livro maravilhoso. Obrigado, dona Zara, por tudo. Obrigado pelo livro, pela dedicação. Pela dedicatória. Isso aqui é um livro que eu vou levar, vai ficar na cabeceira da minha cama, com certeza, porque você sabe que esse tema aqui eu adoro e domino. Tchau, tchau. Forte abraço. Valeu.